Começando. Então, bom dia a todos. Então, são 10h05 já, 10h12 na realidade. A nossa aula de hoje vai trabalhar um pouquinho a química orgânica. Então, eu gostaria, para quem está com a apostila, página 379. Apostila 2, página 379. Deixa eu apagar essa outra luz aqui para não ficar brilhando. Legal. Então, em cima disso, então, a apostila 2, página 379, química orgânica. Então, nessa química orgânica, antes de qualquer coisa, como nós ficamos aí afastados por algum tempo aí, através do isolamento, eu vou fazer uma pequena revisão, desde a apostila 1, da primeira aula de química orgânica, até a aula de hoje. Então, vai ficar até mais fácil para vocês compreenderem esse material. Então, vai ter uma tela, então vamos fazer hoje uma aula diferenciada em tela, vamos usar um pouco a tecnologia para mexer em cima desse sistema. Essa tela, esses arquivos, esses slides, vou colocar lá no caderno, seu caderno lá do A Mais, para vocês trabalharem depois. Então, o áudio, o vídeo e esses slides de revisão vão ser importantes. Então, o que acontece? Química orgânica, vamos começar lá da primeira aula. Química orgânica, de preferência, vão tentando colocar essas informações em prática. Então, vamos fazer uma pequena revisão das primeiras aulas até a aula de hoje. Então, química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Então, química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Esse carbono tem 3 grandes propriedades. Vamos fazer a devida lembrança. A primeira propriedade professor, é a propriedade da tetravalência. Professor, tem como você mexer no áudio que tá bem ruim? Sempre 4 ligações. Não, todo carbono ele é tetravalente. Segunda propriedade é a propriedade das ligações equivalentes. Equivalentes, só ver um pouquinho o que está falando aqui. Estão conseguindo me ouvir direito? Está tudo certinho? Tá tendo um zumbido meio estranho, professor. Tá bem ruim o áudio e tá tendo um zumbido muito louco. Não estão ouvindo? Tipo microfonia, sabe? Estão ouvindo agora? Vem, por gentileza. Corte isso aqui. Obrigado. Melhorou? Agora pelo menos dá pra ouvir, mas ainda o chiado tá incomodando. Melhorou? Agora tá o fino. Deixa eu colocar de volta só um pouquinho, peraí. Agora tá o fino do fino. Melhorou? O rum? Tá bom. Vou deixar assim mesmo, então. Porque tem o microfone, usa o microfone. Tá, então vamos lá. Então vamos começar do zero. Vamos lá. Então a aula de hoje vai mexer um pouquinho, só fechar essa porta também, não dá barulho. Pronto, assim melhor. Então, a aula de hoje vai trabalhar um pouco a revisão de química orgânica. Então, tirando esses unidos, se tiver algum problema, vão me avisando aí que eu consigo ver aí na tela. Então, química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Esse carbono tem 3 grandes propriedades que vocês não podem esquecer. Então, tá tudo certo agora? Página 379. Mas antes de começar a apostila, uma pequena revisão para vocês colocarem essa matéria em dia. Então, primeira propriedade, tetravalência. O carbono ele realiza sempre 4 ligações. Segunda propriedade vai falar em ligações equivalentes. É onde que começa a nossa revisão. A primeira parte que você vai ver vai falar sobre hibridação. Então, as telas, vou repetir. Todas essas telas vão estar disponíveis lá no seu caderno do A Mais. Então, a primeira parte das ligações equivalentes envolvem hibridação. Todo carbono que tem simples ligações apresenta uma hibridação sp3. O ângulo de ligação é de 109 graus com 28 minutos e a geometria é tetraédrica. Então, carbono de simples, sp3, ângulo de 109 graus com 28 minutos, geometria tetraédrica. Essa seria a primeira caracterização. Segunda, carbono com dupla ligação. A hibridação do carbono de dupla tem uma hibridação sp2. O ângulo de ligação é um ângulo de 120 graus e com esse ângulo isso acarreta uma geometria trigonal. Então, hibridação sp2, ângulo de 120, geometria trigonal. E a dupla ligação aqui é bem importante que vocês revisem.
Essa dupla ligação não importa com quem o carbono esteja preso. Pode estar preso a um carbono, pode estar preso a um oxigênio e nitrogênio. O carbono de dupla ligação é o carbono sp2. Ponto. Terceira hibridação. A terceira hibridação vai falar sobre o carbono de tripla ou de duas duplas ligações. Tripla ou duas duplas. Hibridação, sp, ângulo de ligação de 180 graus, e a geometria para 180 graus é uma geometria linear. Aí a representação do carbono de tripla ou das duas duplas ligações. Então, fiquem atentos, isso aqui é revisão, não faz parte ainda da apostila, não faz parte da nossa aula, mas eu preciso dessas informações para vocês compreenderem. Então, carbono de simples, sp3, carbono de uma dupla, sp2, e carbono de triplo, duas duplas, sp. Isso é a primeira equivalência em ligações, mas nós temos uma segunda equivalência que vai falar sobre orbitais moleculares, sigma e pi. Quando você tiver uma ligação simples, um único traço, a ligação é do tipo sigma. Quando eu tiver uma dupla ligação, uma sigma e uma pi. E quando eu tiver uma tripla ligação, uma sigma e duas ligações são do tipo pi. Revisão. Simples sigma, dupla uma sigma, uma pi, e a tripla uma sigma e duas ligações do tipo pi. Orbital, molecular e hibridação são conceitos básicos desse material. Agora, depois que você já viu esse material, encadeamento é a terceira propriedade que o carbono tem. Ligações equivalentes e encadeamento. E quando eu falo em encadeamento, deixa eu só aceitar que o povo está entrando ainda. Pronto, fechou? Fechou. Então, encadeamento é uma característica que o carbono tem de formar cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas. Aí o carbono primário é aquele preso a, no máximo, um carbono. Secundário, preso a, no máximo, 2 carbonos. Terciário, preso a, no máximo, 3 carbonos. E o quaternário é aquele que está preso a 4 outros carbonos. Então, primário está preso a 1, secundário está preso a 2, terciário está preso a 3 e quaternário está preso a 4 outros átomos de carbono. Essa seria a classificação conforme os tipos de carbono. Os atrasadinhos aqui, só aproveitar, pronto. Então, só vou pedir novamente para que vocês entrem no horário correto para evitar esse problema de estar voltando do computador para cá. Mas, de qualquer maneira, primário, secundário, terciário e quaternário, lógica. A química orgânica tem uma lógica tremenda, não precisa ficar decorando tanta informação. Então, hibridação, orbital, molecular e classificação dos carbonos importantes para a matéria que vai seguir em breve. Agora, outro processo clássico de revisão, segunda aula de química orgânica que vocês tiveram lá na apostila 1, classificação das cadeias carbônicas. O meu carbono, aliás, a minha cadeia pode ser aberta ou fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, homo ou heterogênea. Primeira classificação, aberta ou acíclica. Acíclica, cadeia aberta ou acíclica, e se não for aberta, ela vai ser uma cadeia fechada ou cíclica. Lógica novamente. Quando que uma cadeia é fechada? Ah, professor, a cadeia fechada é quando não é aberta, isso não vale. Cadeia fechada é quando tem alguma forma geométrica. Apareceu um triângulo, pentágono, hexágonos, octógonos, eu tenho cadeia fechada. Se não tiver a cadeia fechada, obviamente a cadeia é aberta. Porém, um cuidado para a lembrança. A cadeia fechada, ela pode ser subclassificada em cadeia fechada aromática e cadeia fechada alicíclica. Cuidado com esses dois termos aqui, ó. O acíclica é a cadeia aberta e o alicíclica é uma cadeia fechada, que não é aromática. Então, atentos. A alicíclica é uma cadeia fechada que não é aromática, Então, cadeia fechada é aquela que lembra alguma forma geométrica, ela pode ser aromática quando ter essa forma hexagonal, com 3 duplas ligações alternadas, e se não tiver a forma hexagonal com as 3 duplas, ela é uma cadeia alicíclica. Essa é a primeira classificação. Segunda também é tranquila. A segunda classificação diz respeito à disposição da cadeia. Fácil. Ou a cadeia é normal, ou a cadeia vai ser ramificada.
quando que é normal e quando que é ramificada. Então, a cadeia ramificada é aquela que apresenta pelo menos um ramo. Olha só, ramificada é aquela que tem pelo menos um ramo. Porém, o cuidado, para ser uma cadeia carbônica, ramificada, ela precisa ter o que pendurado para baixo ou para cima da cadeia principal? Carbono. Cadeia carbônica ramificada é aquela que tem um ramo. E na ponta desse ramo, obrigatoriamente, eu tenho que ter um carbono. Então, a ideia essencial da cadeia ramificada é que ela tem um ramo com carbono. Fácil. Aberta, fechada, normal, ramificada. Mais uma atrasadinha aqui. Estou dando algum probleminha, mas vamos aceitar aqui. Então, aí, a ramificada é aquela que apresenta ramo, pelo menos um carbono preso. Agora, 2 cuidados clássicos. Próxima representação quanto à saturação. A minha cadeia pode ser saturada ou insaturada. O grande cuidado é na cadeia insaturada. Vou fazer questão de colocar um destaque especial aqui. Então, na cadeia insaturada é aquela que apresenta pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Perceba que na tela está bem destacado o entre carbonos. Portanto, para ser uma cadeia insaturada, ela deve ter pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre os átomos de carbono. Entre carbonos, bem destacado aqui. E se não tiver a dupla nem a tripla, obviamente a cadeia vai ser saturada. Última classificação. Quanto à natureza, ela pode ser uma cadeia homogênea ou uma cadeia heterogênea. Então, a cadeia homo e hétero, o prefixo me ajuda, mas um outro cuidado especial na palavra heterogênea. A homogênea, prefixo homo, igual, só tem átomos de carbono. Já o hetero, diferente. Cadeias heterogêneas ou a cadeia heterogênea é aquela que apresenta um átomo diferente de carbono. Inclusive, esse átomo diferente de carbono tem um nome especial, heteroátomo. E quais são os 3 principais heteroátomos? Está aqui na tela. O nitrogênio, o oxigênio e o enxofre. Para ser uma cadeia heterogênea, eu preciso de um heteroátomo. Quais são os 3 principais heteroátomos? O nós. O nitrogênio, o oxigênio e o enxofre entre átomos de carbono. Novamente, um destaque especial. Para ser considerado heteroátomo, ele precisa estar entre carbonos. 4 grandes classificações, aberta, fechada, sendo que fechada pode ser aromática ou alicíclica, normal, ramificada. Para ser ramificada tem que ter carbono pendurado na cadeia principal. Saturada e insaturada, cadeia insaturada é aquela que apresenta pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre átomos de carbono. E a cadeia heterogênea, que tem um átomo diferente de carbono entre carbonos. Ponto, fecha. Só para continuar, só fazer um pequeno teste. Estão ouvindo bem aí? O som está bom? A imagem está boa? Para evitar problemas. Só alguém responda aí, só para ter uma ideia se está bom ou não. Só quero ver aqui. Fechou. Então tá, então vamos continuar. Um exemplo, um teste para vocês fazerem aí no outro lado da tela. Eu vou trazer algumas cadeias aqui, vou fazer 3 delas, mas eu quero que vocês classifiquem essas cadeias entre aberta, fechada, normal, ramificada. Agora sim. Então, aberta, normal, saturada, insaturada, homo e heterogênea. Vamos começar que parece daquilo. Essa cadeia é uma cadeia aberta ou fechada? Ah, como tem uma forma geométrica, é uma cadeia fechada. É uma cadeia normal ou ramificada? Como eu tenho um carbono pendurado fora dessa estrutura, ela é uma cadeia ramificada. Saturada ou insaturada? Pela presença da dupla ligação entre carbonos, é uma cadeia insaturada. E é uma cadeia homo ou heterogênea? Professor, por que você está fazendo essa revisão? Porque eu vou precisar de todas essas informações para a aula de hoje. E como nós ficamos um bom tempo aí afastados da sala de aula, é importante que você revise esses conteúdos também. Então, como não tem nenhum átomo diferente de carbono, é uma cadeia homogênea. Então, é uma cadeia fechada, ramificada, insaturada pela presença da dupla, e é uma cadeia homogênea porque não tem heteroátomo. Já, aqui embaixo, essa cadeia aqui embaixo, ó, não tem forma geométrica, é uma cadeia aberta ou acíclica.
normal ou ramificada? Agora, cuidado. É uma cadeia normal ou ramificada? Ah, professora, ela é ramificada. Por quê? Ah, porque não tem ramificação. Se vocês observarem bem, ó, 1, 2, 3, 4 átomos seria a minha cadeia principal. O que está fora disso não tem carbono, portanto, não é uma cadeia ramificada, é uma cadeia normal. Outro cuidado, é uma cadeia saturada ou insaturada? Ah, tem uma dupla ligação, cuidado. A dupla ligação não está entre carbonos, portanto, é uma cadeia saturada. Lembra? Insaturada é aquela que tem dupla ou tripla entre carbonos. Entre carbonos. Como aqui, a dupla ligação até aparece, mas ela não está entre carbonos, ela não é uma cadeia insaturada. E outro cuidado. Se eu pedisse para você, deixa eu até colocar um destaque aqui, ó. Qual é... Opa, volta um pouquinho aqui. Estou... Cadê? Só um pouquinho. Tá aqui. Deixa eu só pegar a caneta aqui. Pronto. Deixa eu colocar uma tinta. Aqui. Então, esse carbono aqui, ó. Esse carbono que eu vou destacar aqui na tela. Esse carbono apresenta qual? Hibridação. Cuidado com isso em prova. Já vimos que a cadeia é insaturada porque a dupla não está entre carbonos. Mas a pergunta é, esse carbono, ele tem qual hibridação? Ele é um carbono sp3, sp2 ou sp? Professor, ele tem dupla ligação? Tem. Só que essa dupla não está entre carbonos. Não vale. Quando eu falo hibridação, eu tenho que analisar a ligação do carbono. Esse carbono, ele tem dupla ligação, portanto, ele é carbono sp2. Carbono sp2. Professor, mas não está entre carbonos, não me interessa. Quando eu falo em hibridação, o que me interessa é o tipo de ligação e não a característica entre carbonos. Quando eu falo em cadeia carbônica, aí sim só vale entre carbonos, mas quando eu falo em hibridação, só vale sobre o carbono. Essa seria a ideia. E lá na... Opa, faltou uma última informação. Então, é uma cadeia aberta, ela é normal, ela é saturada e é uma cadeia homo ou heterogênea. Se vocês observarem bem ali, ó, vou fazer outro destaquinho aqui, ó. Eu vou colocar esse oxigênio, está no extremo, dá para ver, esse oxigênio entre átomos de carbono. Quando o oxigênio estiver entre carbonos, ele é chamado de heteroátomo, portanto, é uma cadeia heterogênea. Aberta, normal, saturada e heterogênea. E lá na ponta esquerda, cadeia aberta ou fechada? Aberta, normal ou ramificada? Ramificada porque tem um ramo carbônico, saturada ou insaturada? Insaturada porque tem aquela tripla entre átomos de carbono e é uma cadeia homo ou heterogênea? Ela é uma cadeia homogênea. E só para fechar aqui, essa cadeia fechada é uma cadeia aromática ou alicíclica? Como ela não tem nenhuma fonte geométrica, ela é hexagonal com 3 duplas, ela é uma cadeia alicíclica. Então, cadeia fechada, alicíclica, porque não é aromática. Agora, segunda fase da nossa revisão, nomenclatura. As nossas 2 últimas aulas da apostila 1 e as 2 primeiras aulas da apostila 2, que vocês já fizeram na parte de isolamento, por isso a importância da revisão. Nomenclatura de compostos orgânicos. Todos os compostos orgânicos, eles têm regras rígidas de nomenclatura. A boa notícia, porque é simples. Para você lembrar, nomenclatura de compostos orgânicos, elas seguem os seguintes princípios, as seguintes partículas. Uma raiz, que é o prefixo, o meio, que é a parte intermediária, e o sufixo, que é a terminação. Portanto, todos os compostos orgânicos, eles são regidos por 3 partículas. Uma raiz, que indica o número de carbonos, o meio, que indica o tipo da ligação, e a terminação, que indica a função. Então, vamos revisar. Primeira revisão, está lá na sua memória. Raiz, número de carbonos. Eu preciso, pelo menos, saber 10 raízes. Então, quando a sua cadeia tiver apenas um carbono, raiz para um carbono é met. Se tiver 2 carbonos, et, com 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but. Essas 4 raízes precisam ser memorizadas. Met, et, prop, but. Agora, 5 em diante já tem uma lógica. O Brasil tem 5 títulos mundiais, o Brasil ele é penta. 5 carbonos, pente.
met, et, prop, but, pente. Agora, e se tiver mais carbonos? Se tiver 6, 7, 8, como é que ficariam essas raízes? Então, para 6 carbonos, a raiz é ex, 7 carbonos, hept, 8 carbonos é oct, 9 carbonos vai ser o prefixo da raiz non, e se tiver 10 carbonos, raiz para 10 carbonos, ela é dec. Então, ex, hept, oct, non e dec. Eu poderia continuar. Com 11 carbonos seria um dec, com 12 carbonos do dec, 13 tridec, 14 tetradec, 15 pentadec, vai nessa ordem. Mas não precisa. 10 carbonos já são suficientes para esse material. Agora, o tipo da ligação. O tipo da ligação vai ser representado pelo meio. Quando eu tiver simples ligações entre os carbonos, o meio é an, a dupla ligação vai ser em, a tripla ligação vai ser in, e se eu tiver duas duplas ligações, o meio vai ser de em. Simples an, dupla em, tripla in, duas duplas de em. Fácil de lembrar. E aí o que acontece? Para você dar nomenclatura, nem sempre os nossos compostos vão ser de cadeias normais, eles podem ser também de cadeias ramificadas. E quando eu tiver uma ramificação, essa ramificação vai ser chamada de radical. Professor, o que é um radical? Radical é um hidrocarboneto que perdeu um ou mais átomos de hidrogênio. E aí, quando eu tenho radical, a terminação para o radical vai ser -il. Todos os radicais vão ter a terminação -il. Apresento na tela os 4 principais. Para um carbono metil, met-il, metil. Para 2 carbonos etil. Pronto, esses 2 são fáceis. Agora, um probleminha à vista. Com 3 carbonos, eu poderia ter 2 radicais diferentes. Vou apresentar eles aqui na tela, vocês vão perceber a diferença e vão lembrar dessa diferença. Quando o elétron livre, deixa eu até colocar aqui, ó. Quando o elétron livre estiver aqui na ponta, em uma das 2 extremidades, reparem que está preso no primeiro, que está preso no segundo, que está preso no terceiro carbono, eu tenho uma sequência normal. Recebe o prefixo N-propil. Agora, no segundo radical, o elétron livre, ele está preso no carbono central. Está destacado aqui na tela. Na ponta, em uma das pontas é o N-propil, quando estiver no carbono central é o isopropil. Então, na ponta, N-propil, no carbono central, isopropil. Pronto, fácil de lembrar. Metil e etil não tem problemas, mas o propil tem que fazer a lembrança. Professor, vai ser importante isso para a aula de hoje? Muito importante, porque eu vou trabalhar muitos radicais na aula de hoje. Então, N-propil em uma das pontas, isopropil no carbono central. O problemão, entre aspas, vem quando eu tenho radicais com 4 carbonos. Quando apresentar 4 carbonos, eu vou ter o chamado radical butil. Só que existem 4 radicais butil diferentes. 4 radicais butil diferentes. Quais são eles? Primeiro radical. Vocês vão perceber que o elétron livre está preso aqui na ponta. Está preso na ponta numa sequência normal de carbonos. Logo, ele vai ser chamado de N-butil. Todos os radicais que tiverem na ponta, numa sequência normal, recebem o prefixo N. N-propil, N-butil, N-pentil e vai nessa ordem. Agora, segundo radical, reparem que o seu elétron livre, ele está preso nesse carbono aqui, ó. Esse carbono, por sua vez, ele está preso a 2 outros carbonos, ele é um carbono secundário. Como é que eu vou chamar o radical que está preso ao carbono secundário? Sec-butil. Terceiro radical. Observem atentamente que o elétron livre está preso nesse carbono aqui, ó, que por sua vez está preso a 1, 2, 3. Como é que eu chamo esse carbono que está preso a 3 outros carbonos? É um carbono terciário. Terciário. Portanto, vou chamar esse radical de terci ou de terc-butil. Tanto faz a pronúncia. E o último radical é um probleminha, mas ele é fácil pelos anteriores. O elétron livre está preso na ponta, mas não é uma sequência normal, então não pode ser o N-butil. Esse carbono da ponta é um carbono primário, não posso chamar de prim-butil. Então, como ele não é uma cadeia normal, não tem carbono secundário, não tem carbono terciário, eu vou chamá-lo de isobutil. Então, o último radical é um descarte.
Se não tiver na ponta, numa sequência normal, não é N-butil. Se não tiver no carbono secundário, não é sec-butil. Não está preso ao carbono terciário tec-butil. Ele está preso na ponta, mas a cadeia é ramificada, ele é chamado de isobutil. Outro cuidado, esse é cuidado. 3 radicais especiais. A aula de hoje vai depender grande parte desses materiais. Primeiro radical. Vocês vão perceber claramente que o elétron livre ele está preso diretamente na cadeia aromática. O elétron livre está preso na cadeia aromática. O nome desse radical é o fenil. Agora, o segundo radical, o elétron livre, ele está preso a um carbono de uma cadeia lateral. No elétron livre na cadeia aromática é um fenil. Quando eu estiver trabalhando com uma cadeia lateral, essa cadeia lateral vai ser chamado de benzil. Muito cuidado para não confundir esses dois. Fenil está preso diretamente na cadeia aromática e o benzil tem uma cadeia lateral. Tem um rabinho carbônico onde o elétron livre está preso. Se vocês forem analisar por hibridação, aqui é um carbono sp2 e aqui eu tenho um carbono sp3. Já o último radical tem 2 carbonos com uma dupla ligação, ele é chamado de vinil. Esses 3 precisam ser memorizados, mas cuidado com os 2 iniciais. Fenil na cadeia aromática e o benzil na cadeia lateral da cadeia aromática. Então, cuidado entre fenil e benzil. O fenil preso na cadeia aromática e o benzil preso a uma cadeia lateral, a cadeia aromática. Vou fazer um pequeno teste. Vocês viram nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Foi a última aula antes de sair do processo de isolamento. Para você ter uma cadeia ramificada, como está aqui na tela, nós temos 3 regras básicas. Vamos fazer a revisão a respeito desse material. Regra número 1, achar a cadeia principal. Cadeia principal é a maior sequência de carbonos que contém a dupla, contém a tripla e que contém a maior quantidade de radicais. Então, cadeia principal é a maior sequência de carbonos que contém a dupla, contém a tripla e a maior quantidade de radicais. Regra 2. Tudo que estiver fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. O que está fora da cadeia principal é chamado de radical. Metil, etil, propil, butil, fenil, benzil e vinil. Acabaram de ver. E regra 3, quando for possível, nem sempre é possível, quando você perceber que as cadeias têm posições diferentes dos radicais, você pode nomear esses compostos pela numeração. Então, o que acontece? Temos uma cadeia aqui no quadro, um desafio. Como é que vocês estão na química orgânica? Cadeia principal. Qual é a cadeia principal? Pode ser a cadeia reta? Pode pegar o lápis, a caneta e fazer a contagem mental, que é interessante. Então, a cadeia principal vai ser essa daqui. Vou fazer aqui no dedo, é mão livre, mas dá para fazer todo o processo. Achei a cadeia principal. Essa cadeia principal tem 2, 4, 6, 7 carbonos na estrutura. Regra 2, tudo que tiver fora da cadeia principal é chamado de radical. Qual é o nome desse radical CH3? Esse radical se chama metil. Para baixo, eu tenho um outro radical metil, só tem um carbono, e aí tem alguém atrasadinho aqui, ó, bem atrasadinho, diga de passagem. Vai, pronto. Então, o que acontece? E aí nós temos um outro radical, o último radical, e esse radical, aí que vem a dúvida. Eu tenho 2 carbonos nesse radical, é um radical etil. Nesse composto, eu coloco todas as regras. Numa única cadeia, eu consigo revisar toda essa nomenclatura dos hidrocarbonetos. Achei a cadeia principal. Tudo que está fora é radical. Qual é o nome do radical preso fora da cadeia principal? Metil, metil e etil. Agora tem um probleminha. Como é que eu faço para evitar de repetir 2 vezes a palavra metil? Então, quando você tiver radicais iguais, usem os prefixos di, tri, tetra, penta, hexa. Agora, quando aparecerem como aparecem radicais diferentes, qual é o critério que você adota para o desempate? Ordem alfabética. Como eu tenho metil e etil, o etil vem primeiro. Porém, estes radicais poderiam ter formas diferentes na posição da cadeia principal. Eles poderiam estar em posições diferentes. Esse radical poderia estar preso aqui, poderia estar preso aqui, poderia estar preso aqui. Então, eu sou obrigado a fazer a numeração. Por onde que eu numero essa cadeia? Pela ponta esquerda, ou melhor, para vocês lá na ponta
direita ou na ponta esquerda, deixa assim. Então, vou numerar pela ponta mais próxima do radical. Então, eu vou numerar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu tenho radicais diferentes, ordem alfabética. O etil vem primeiro. Em qual carbono da cadeia principal o etil está preso? No 3. 1, 2, 3. 3 etil, já sei que o 3 etil. Agora, eu não vou repetir 2 vezes a palavra metil. Onde que os radicais metil estão presos? Um no 2 e outro no 3. 2,3 de metil. Aí, com 7 carbonos, você vai ter a nomenclatura heptano. 3 etil, 2, 3 de metil, heptano. Bom, resolve esse material. Agora, uma outra dúvida. E se tivesse uma dupla ligação? Aí foi a primeira aula do isolamento, por isso que é importante fazer essa revisão. Eu tenho agora um outro desafio. Isso aqui é uma cadeia aberta ou fechada? Ah, professor, tem forma geométrica, é uma cadeia fechada. Cuidado. Se vocês observarem bem, essa cadeia fechada tem 6 átomos de carbono. 6. Agora, a cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A cadeia aberta tem 8 carbonos e a fechada tem 6. A cadeia principal vai ser a cadeia aberta. Então, a cadeia principal é essa cadeia aqui, ó. Vou destacar aqui na tela. Está destacado. Professor, por que não pode ser a outra? Porque eu não tenho como determinar o nome desse radical gigantesco fora da cadeia principal. Já encontrei a cadeia principal e um outro cuidado técnico. Percebam que aqui eu tenho uma dupla ligação. Deixa eu só apagar aqui, ficou feio demais. Espera aí. Pronto, apagou. Então, eu tenho uma dupla ligação. Essa dupla ligação, ficou um pouco melhor, tá? Essa dupla ligação deve obrigatoriamente fazer parte da cadeia principal. E outro cuidado, quando aparecerem dupla ou tripla, essa dupla ou tripla, elas são prioridades para a numeração da cadeia. Porém, vamos continuar. Achei a cadeia principal, tudo que está fora da cadeia principal é chamado de radical. Qual é o nome desse radical CH3? Metil. Agora, qual é o nome desse radical grandão aqui? Quero ver se vocês compreenderam a diferença entre os dois. Isso aqui é um fenil ou um benzil? Esse radical é o fenil. Esse radical é o fenil, preso apenas na cadeia aromática. Numeração da cadeia, como a prioridade é dupla, da esquerda para a direita. Então, você está olhando aqui, você vai numerar daqui para lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Radical metil, radical fenil. Radical metil e fenil. Agora, como é que eu vou fazer esse sistema? Então, como é que você vai fazer a numeração? Como eu tenho metil e fenil, radicais diferentes, qual é o critério de desempate? Ordem alfabética. Então, o fenil vem primeiro, o metil vem depois. O fenil está preso 1, 2, 3, 4, 5 fenil, 3 metil, e não esqueça que quando aparecer a dupla ou a tripla, você também tem que indicar a posição dessa insaturação na cadeia principal. Ficaria assim: 5 fenil, 3 metil, oct, 2 eno. Radical fenil preso no carbono 5, radical metil preso no carbono 3, cadeia principal com 8 carbonos e a dupla presa no carbono 2. Esse é o material que você tem para nomenclatura. Aí, nessa próxima aula, você tem cadeias fechadas. Quando aparecerem as cadeias fechadas, você vai trabalhar da seguinte forma. A cadeia principal é a cadeia fechada. Tudo que está fora da cadeia fechada é radical. Qual é o nome desse radical que tem 2 carbonos? É o etil. E o radical que tem um carbono é o metil. Agora, como eu tenho radicais diferentes, eu preciso indicar a posição desses radicais. Qual que é o critério de desempate quando eu tenho radicais diferentes? Ordem alfabética. O etil vem primeiro na prioridade. Então, esse aqui vai ser o carbono 1 e esse vai ser o carbono 2. Então, 1 etil, 2 metil, e quando for cadeia fechada, qual é o prefixo que você usa para cadeia fechada? Ciclo. Logo, você vai ter 1 etil, 2 metil, ciclo, pentano. Ponto, resolve. Só para fechar a nossa revisão, quero só mostrar uma última cadeia aqui, essa aqui, ó. Quando eu estiver trabalhando com cadeias aromáticas bi ou disubstituídas, que eu vou precisar dessa informação para a aula de hoje. Então, quando eu tiver essa cadeia hexagonal com uma bolinha no meio, eu tenho benzeno. O benzeno.
Porém, eu tenho radical metil e metil. Só percebam que esses radicais, eles apresentam posições diferentes. Posições diferentes. Lá em cima você tem 1,2 de metilbenzeno, aqui 1,3 de metilbenzeno e aqui embaixo 1,4 de metilbenzeno. São os três compostos diferentes que eu tenho. Porém, o que eu vou precisar para a aula de hoje? Nessas posições 1,2, 1,3 e 1,4, eles recebem nomenclaturas distintas. As posições em cadeias aromáticas bis substituídas recebem prefixos orto, meta e para. Então, o que acontece? Toda vez que você estiver na posição 1,2, é a posição orto. Se você estiver na posição 1,3, a posição é meta, e a posição 1,4 é posição para. Preciso que vocês retomem essa informação. Toda cadeia aromática tem que ter o benzeno. Se esse benzeno for bi-substituído, com dois radicais, dois ligantes, você vai usar nas posições 1,2, orto, 1,3, meta e 1,4, para. Essa aula foi dada na parte de isolamento, por isso que eu tenho que fazer essa revisão, porque eu vou precisar na aula de hoje. Então, 1,2 orto, 1,3 meta, 1,4 para. Destaque, se você quiser até anotar na sua apostila, é importante. Então, as posições 1,2 orto, 1,3 meta e 1,4 para. São as três posições diferentes que a cadeia aromática bi-substituída. Professor, só vale para radicais iguais? Não. Pode ser qualquer radical, desde que eu tenha dois radicais presos na cadeia benzênica. 1,2 orto, 1,3 meta, 1,4 para. São as três posições básicas que eu vou necessitar. Ponto. Fecho a revisão. Então, repare que eu consegui revisar desde a primeira aula, foram 6 aulas que eu fiz até agora, a parte de classificação, hibridação orbital-molecular, sigma-pi, falei sobre carbono primário, secundário, terciário, quaternário, falei em nomenclatura. MET, ET, PROP, BUT, PENT, simples ligações e coisas do gênero. E aí, agora sim, gostaria que vocês pegassem suas apostilas, abrissem-as na página 379, isso, página 379. O que você vai ver na aula de hoje? Funções orgânicas oxigenadas. São 2 aulas. A primeira aula tem 3 funções, a segunda aula também tem 3 funções, então, hoje você vai ver mais 6 outras funções orgânicas. Além do hidrocarboneto, que termina com O, você vai ver mais 6 outras cadeias. Professor, química orgânica é difícil? Não, tem uma lógica. Repare que em poucos minutos eu consegui fazer uma revisão de uma apostila e meia. Então, simplesmente use algumas informações técnicas que eu vou mostrar. Primeira função orgânica oxigenada, a estrelinha do isolamento, o álcool. Hoje, mais do que nunca, provavelmente hoje você já deve ter usado o álcool gel. Então, o que é um álcool? Onde que eu vou encontrar álcool? Nossa, mas tem álcool no carro, tem álcool gel, tem álcool para fazer limpeza, tem álcool que é usado para fazer limpeza das telas do computador, das lentes de contato, das lentes de óculos. Tem vários outros materiais que você vai encontrar nessa função. O que mudou? Primeira coisa que muda, eu gostaria até que vocês anotassem essa informação. Nesse composto, eu tenho um grupo OH, destaquei ali na tela, vocês estão vendo ali. Esse grupo OH, ele tem um nome especial, ele é chamado de hidroxila. Hidroxila, junta tudo. Essa hidroxila está presa num carbono saturado, ou um carbono que tem simples ligações, revisão, por isso que eu falei que eu vou usar a revisão da aula de hoje. Qual é a hibridação desse carbono de simples ligações? A hibridação desse carbono é sp3. Portanto, o que é o álcool? Álcool é um composto orgânico em que a hidroxila, o grupo OH, está preso num carbono saturado, um carbono de simples ligações ou um carbono sp3. Qualquer uma dessas 3 definições é correta. Então, álcool, hidroxila presa a um carbono saturado. Isso eu quero que vocês lembrem, porque o resto é fácil. Quer ver? Aí tem uma novidade. Para você nomear um álcool, existem 2 formas de nomenclatura, uma oficial e uma usual. A oficial vai reger o seguinte: raiz, MET, ET, PROP, BUT, PENT, meio, simples ligações AN, dupla, EN, tripla, IN, 2 duplas de, tudo normal. Agora, qual vai ser a terminação para um álcool? Mensagem subliminar. Qual é a terminação para um álcool? Ol. Todos os álcoois vão ter a terminação ol. Então, reparem que o ol
termina com -ol, portanto, a terminação da palavra álcool está lá na nossa nomenclatura oficial. Raiz, mais meio, mais a terminação -ol. Novidade, temos uma nomenclatura usual. A nomenclatura usual, ela é simples. O nome álcool já aparece. Então, você vai usar o prefixo álcool mais o radical. Olha bem a diferença. Aqui é raiz. Met, et, prop, but. E aqui embaixo é radical. Metil, etil, propil, butil, mais a terminação ico. Aí a língua portuguesa fala que todas as palavras da química que terminam com ico são proparoxítonas. Então, você vai pegar álcool, radical, metil, etil e ico. Se juntar simplesmente, vai ter álcool etílico, metilico, propílico. É uma proparoxítona. Então, vai virar álcool etílico, propílico, butílico, pentílico, nessa ordem. Então, lembrei. Nomenclatura oficial termina em -ol e a nomenclatura usual álcool, mais radical, mais a terminação ico. São as duas nomenclaturas que você tem. Vamos aos testes. Vamos ver se você consegue lembrar e definir as duas próximas nomenclaturas. Eu vou trazer aqui, ó, dois compostos. Reparem que elas apresentam a hidroxila num carbono saturado. Então, significa que eu tenho dois álcoois. Primeira nomenclatura, vamos para a nomenclatura oficial. Raiz, meio, terminação, ol, álcool. Raiz para dois carbonos, et. Simples ligações, an, mais a terminação para álcool, ol. Junta as três partículas numa única palavra, vai surgir o quê? Etanol. Porém, nome usual, álcool. E aí vem a pergunta, qual é o nome desse radical preso à hidroxila? Radical. Com dois carbonos é etil, acrescenta a terminação ico, qual ficaria a nomenclatura usual para esse material? Álcool etílico. Nome oficial está em branco, etanol, e o nome usual está em amarelo, álcool etílico. Agora, um cuidado. Próxima estrutura, eu tenho uma hidroxila, essa hidroxila está presa a um carbono, eu tenho um álcool. Quantos carbonos eu tenho? 3. Só um cuidado. A hidroxila, ela está presa nesse carbono central. Se eu colocasse a hidroxila em uma das pontas, seria um composto diferente do original. Portanto, com 3 carbonos ou mais, eu preciso indicar a posição da hidroxila. Aliás, outra informação técnica. Caso você tivesse uma hidroxila e uma dupla ou uma tripla, qual é a prioridade a partir de agora na sua numeração? A prioridade a partir de agora se torna a função. Portanto, quando você for numerar um composto orgânico, a prioridade 1, função orgânica. Se ela estiver exatamente no centro da cadeia, segunda prioridade, a dupla, a tripla, e por último, o radical. Então, a prioridade agora para você numerar um composto orgânico é função orgânica, insaturação e radical. É nessa ordem que você começa a fazer a numeração. Logo, esse composto tem uma hidroxila no carbono 2, logo eu vou ter que colocar esse 2 também no nosso composto. Então, ficaria 3 carbonos prop, simples ligações an, e como a hidroxila está presa no carbono 2, 2, e a terminação para álcool, ou. Aí, o nome oficial ficaria 2-propanol, ou, atualizando a nomenclatura, prop an 2-ol. Ambas as nomenclaturas estão corretas, mas a mais recomendada é a utilização do propan 2-ol. Nome usual. Qual é o nome desse radical em que a hidroxila está presa? Aí se conta. 1, 2, 3. 3 carbonos, propil. Só que existem 2 propil, o N e o iso. Lembra? O N está em uma das pontas e o iso está no meio. Portanto, isopropil mais a terminação ico, álcool isopropílico. São as duas nomenclaturas, a oficial e a usual. A oficial está em preto e a usual está em vermelho nesse álcool isopropílico. Próxima tela tem uma classificação dos álcools. É fácil. Lógica. Química orgânica é lógica, não precisa memorizar tanta coisa. Monoálcool, diálcool, triálcool. O prefixo vai me dar exatamente a informação que eu quero. Classificação de álcool quanto ao número de hidroxilas. Quanto ao número de hidroxilas. Quantas hidroxilas você acha que vai ter no monoálcool? Uma só. Num diálcool, 2, num triálcool, 3. Se tivesse mais do que 3, vai ser chamado de poliálcool, 4 ou mais hidroxilas. Lá na biologia, nos açúcares, nos carboidratos, eu tenho poliálcool, 4 ou mais hidroxilas. Então, o que é um monoálcool? Só tem uma hidroxila.
O que é um diálcool? 2 hidroxilas. E o que é um triálcool? 3 hidroxilas. Então, monoálcool, o metanol. Diálcool, eu tenho etileno glicol. Inclusive, é uma molécula que pode muito bem aparecer aí nas nossas provas, principalmente devido ao começo do ano, na intoxicação daquela cerveja. Então, algumas pessoas foram contaminadas com uma cerveja em que eu tinha etileno glicol. O etileno glicol é esse composto aqui, ó. Ele é um diálcool, por isso da importância dos vestibulares. E o triálcool mais famoso que você vai encontrar é uma substância chamada glicerina. Glicerina é encontrado nos sabonetes, nos shampoos, em alguns detergentes, hidratantes do corpo, são formados exatamente por esse triálcool. Outra classificação de álcool, quanto ao tipo de carbono, também fácil, não precisa decorar. Álcool primário, secundário e terciário. Álcool primário, a hidroxila está presa em qual carbono? Primário. Álcool secundário está preso em qual carbono? Secundário. E um álcool terciário está preso em qual carbono? Terciário. Fácil. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Álcool primário. Dá uma olhadinha ali, ó. A hidroxila está presa nesse carbono aqui, ó. Repare que esse carbono só está preso ao outro, portanto, ele é um carbono primário. Já um álcool secundário, vou fazer o destaque, vai aparecer na tela, a hidroxila está presa nesse carbono, que por sua vez está presa a outros 2, então ele é um carbono secundário. E o álcool terciário, a hidroxila está presa nesse carbono, que por sua vez está presa a outros 3. Ele é um carbono terciário, portanto, eu tenho um álcool terciário. Pergunto para você, existe álcool quaternário? Existe a possibilidade de um álcool quaternário? Não. Por quê? Porque para ser um carbono quaternário tem que fazer 4 ligações mais uma ligação oxila. Então, o álcool é possível justamente pela tetravalência. Então, isso é a classificação. Agora, uma outra situação importante. O Enem, ele adora cobrar aplicações dos álcools. Mais do que nunca você está vendo uma grande aplicação do álcool no seu dia a dia. Lá na ponta, eu vou encontrar a grande aplicação maior, que é como combustível. Hoje nós temos uma série de carros na forma flex, que você abastece ou com etanol, que é um álcool, ou com gasolina. A imagem central fala sobre a grande aplicação nos dias atuais, que é o desinfetante, o descontaminante, o álcool gel 70%. Primeiro, o que é um álcool gel 70%? Significa que ele tem 70% de álcool etílico, de etanol, e 30% de outros materiais. Então, a imagem central mostra a aplicação como desinfetante. E aqui, na outra imagem, você tem uma imagem que raramente você viu na vida, porque a grande parte de vocês são de menores, e como nós temos uma rígida lei brasileira que proíbe venda e consumo de bebida alcoólica, a parte das bebidas alcoólicas. Então, cerveja, uísque, vodka, tequila, apresentam o etanol como sua composição. Quando se fala em grau etílico, bebida destilada, é o etanol presente nesses materiais. Então, 3 grandes aplicações para o etanol: o álcool etílico, combustível, desinfetante e presente nas bebidas destiladas, bebidas fermentadas, bebidas alcoólicas. Essa é a primeira função. Então, só para lembrar, álcool hidroxila, grupo OH, num carbono saturado. Segunda função do aula de hoje, também tem hidroxila. Então, você vai perceber que a hidroxila, ela está presa a um carbono de dupla. Olha a diferença. Quando a hidroxila estiver presa a um carbono de simples ligações, álcool. Quando a hidroxila estiver presa a um carbono de dupla, a um carbono sp2, eu tenho um enol. E olha só como é autoexplicativo. O que representa o meio em? Dupla ligação. O que indica a terminação ol? Essa terminação ol indica hidroxila, um vício que você vai ter que perder. Tudo aquilo que termina em ol, indica a presença do quê? De álcool, professor? Não. Tudo aquilo que termina em ol indica a presença da hidroxila. Hidroxila, esse grupo OH. Álcool tem a hidroxila no carbono de simples, enol tem a hidroxila no carbono de dupla ligação. Nomenclatura não me assusta. Tudo que tiver hidroxila vai ter a terminação ol, enol. Álcool termina em ol. Raiz mais meio mais a terminação ol. Um exemplo clássico, lá embaixo, lá na parte do retângulo em azul,
2 carbonos et, dupla ligação, olha a dupla ligação aparecendo em, mais a terminação para enol, ou etenol. Não há nomenclatura usual. O álcool tem nomenclatura usual, mas o enol tem. E outro detalhe, uma curiosidade a respeito. O enol é uma molécula instável. Ela só existe em equilíbrio. Se você quebrar esse equilíbrio, ele se transforma em outras substâncias ou em outra substância. Talvez o exemplo mais prático de enol que você encontra no seu dia a dia, inclusive, outra curiosidade em palavras. Talvez você já ouviu falar de alguém que trabalha com esse enol, que é chamado de enólogo ou enologista. Enol, enólogo, enologista. Ou então, tem algumas lojas comerciais que são chamadas de enotecas. Enoteca, enólogo. Enoteca vende o quê? E o enólogo pesquisa e estuda o quê? O vinho. Portanto, uma das maiores aplicações que você vai ter do enol está presente no vinho. Tanto que, se você deixar uma garrafa de vinho aberta por um período de tempo, o que acontece com o vinho? Ah, professor, ele azeda, ele vira ácido acético. Então, o enol é uma molécula instável, assim como a vitamina C. Suco de laranja, exemplo clássico. Se você fizer um suco de laranja agora, deu vontade, tá? Suco de laranja agora, e deixar 1 hora depois para tomar, o gosto é igual? Não. A luz, alguns ingredientes como o oxigênio, eles oxidam esse enol a outras substâncias químicas. Então, o enol é uma molécula instável, mas a grande aplicação que você poderia encontrar no seu cotidiano seria o vinho. Terceira e última função dessa primeira aula, novamente temos a hidroxila. Olha só, as 3 primeiras funções orgânicas são chamadas funções hidroxiladas, que tem o grupo OH, para não esquecer. Álcool, a hidroxila no carbono de simples. Enol, hidroxila no carbono de dupla. E o fenol, novamente terminação OL, só que a hidroxila está presa numa cadeia aromática. Olhem bem a diferença, isso aqui é importantíssimo para a aula de hoje. Revisão. Álcool, hidroxila presa no carbono de simples. Enol, hidroxila presa no carbono de dupla. E fenol, hidroxila presa no fenil. Por isso da revisão. Se eu falasse direto em fenil, você nem lembraria mais o que é benzil e fenil. Então, já fiz a revisão, vai estar disponível depois lá nos cadernos do A+. O que você está vendo nessas telas, vou disponibilizar para vocês, mais o áudio e o vídeo para vocês depois, se quiserem revisar novamente a aula. Então, a hidroxila presa na cadeia aromática é um fenol. Fenol. Aí a nomenclatura não me assusta para valer. Caso eu tenha alguma coisa presa nessas 5 outras pontas, o que estiver preso nessas pontas vai ser chamado de radical, se tiver mais do que radicais. Então, eu vou nomear esses radicais e coloco o nome da função, fenol. Simplesmente a nomenclatura para fenol termina com fenol. Olha como a aula de hoje é fácil. Por isso que eu dependia mais da revisão do que da aula de hoje. Álcool, terminação ol. Enol, dupla ligação na hidroxila, terminação ol. E qual é a terminação para o fenol? Fenol. Simplesmente fenol. Porém, a Federal do Paraná, alguns anos atrás, no lugar da palavra fenol, ela utilizou uma outra expressão. Hidroxi, que é uma abreviação da hidroxila, e o benzeno, que é a forma hexagonal com a ressonância. Eu acho até mais óbvio. Hidroxi, de hidroxila, benzeno. Um OH preso na cadeia benzênica. Fenol. Então, na nomenclatura, você pode optar ou pela palavra fenol ou por hidroxibenzeno. Aqui fica opcional. Se você tivesse uma prova de segunda fase, se você quiser colocar fenol, coloque. Se quisesse colocar hidroxibenzeno, ambas as nomenclaturas estariam corretas. Desafio para você. Eu vou te dar um composto. Quero que você me dê o nome desse composto. Primeira coisa que você analisa. Eu tenho uma hidroxila presa numa cadeia aromática. Eu tenho um fenol. Só que o fenol não está sozinho. Vocês vão acompanhar aqui que existe um radical. Qual é o nome desse radical? CH3 é um radical metil. Outro cuidado. Esse radical, ele pode trocar de posição. Então, ele está no carbono 1, está no carbono 2, pode estar no carbono 3, pode estar em outras posições. Então, esse radical metil está na posição 2, então ele vai ser chamado de 2-metilfenol, 2-metil-hidroxibenzeno, e aí é a revisãozinha da aula de hoje. Como eu estou trabalhando com as posições 1 e 2, eu posso chamar a posição 2 de posição orto.
se fosse um 3 meta, se fosse um 4 para. Um 2 orto, um 3 meta, um 4 para, lá da nossa revisão. E aí a grande aplicação desse composto, que é chamado de cresol, é desinfetante. Aqui na tela, não sei se vocês vão enxergar, mas está escrito creolina, dos mais poderosos desinfetantes criados pelo homem, tanto que é tão poderoso que é usado no mundo veterinário. Limpeza de canil, estábulo, chiqueiro, se usa exatamente esse material. Então, as 3 primeiras funções hidroxiladas estão devidamente mostradas. Agora, eu gostaria que vocês pulassem as páginas. Ó, aqui tem toda a parte de resolução dos exercícios da sua apostila. Depois, se você quiser, com calma, está aqui. Agora, gostaria que vocês adiantassem suas apostilas lá para a página 385. Página 385, para encerrarmos a apostila 2. É uma continuidade. Você já viu na aula anterior, olha só como é fácil. Álcool, hidroxila no carbono de simples. Enol, hidroxila no carbono de dupla. Fenol, hidroxila no carbono de cadeia aromática. Nomenclatura não me assusta. Álcool, ol, enol, ol e fenol, fenol. Ponto, resolve. Agora, página 385, tem ainda 10 minutinhos, tem. Página 385, aldeído. Aldeído. Primeira informação que eu gostaria que vocês anotassem. Esse grupamento, então tá. Esse grupamento C-O, coloquei aqui em destaque, tá feio, mas tá lá, C-O. Esse C-O, ele também tem um nome funcional. Você viu nas funções anteriores que aquele grupo OH é o grupo funcional hidroxila. Esse grupo C-O, ele é chamado de carbonila. Carbonila. Destaquem, anotem, coloquem uma caneta marca-texto em cima dessa palavrinha. Quando a carbonila C-O estiver presa ao hidrogênio, isso caracteriza um aldeído. Aldeído. Mensagem subliminar. Vocês vão ver já para que ela serve. Então, C-O presa a hidrogênio é um aldeído. O aldeído ele pode ser, muitas vezes, mostrado de forma simplificada. CHO. Então, cuidado. A aula de hoje precisa só de reconhecimento. C-O presa a hidrogênio aldeído, ou uma simplificada CHO. Nome oficial. Raiz. Met, et, prop, butit. Meio. Simples, an, dupla, indo as duplas de em. E qual vai ser a terminação para o al? Aldeído, al. Ou seja, o próprio nome aldeído da terminação. Então, eu vou ter propanal, butanal, pentanal, dessa forma do jeito. Então, e aí tem um cuidado, aqui eu vou precisar da sua memorização. Nome usual. A palavra aldeído, o nome da função mais uma origem. Só que essa origem é histórica. E aí eu preciso que vocês memorizem essas 4 nomenclaturas aqui. Isso aqui é memorização, não tem como fugir. Quando o seu aldeído tiver apenas um carbono aldeído fórmico. Se ele tiver 2 carbonos aldeído acético, 3 carbonos aldeído propiônico e 4 carbonos aldeído butírico. But 4, prop 3, acético. Et, tem um et aqui, ó, esse et lembra 2 carbonos. O único que você precisa realmente memorizar e relacionar é o fórmico. Portanto, 1 carbono fórmico, 2 acético, 3 propiônico, 4 butírico. São os 4 nomes que você precisa memorizar. Vou te dar exemplos, quer ver? 2 exemplos fáceis de encontrar no nosso dia a dia. Então, primeiro, 1 carbono met, simples ligações. Professor, tem uma dupla. Não está entre carbonos. Toda cadeia que tiver apenas um carbono sempre vai ser an. Met, an, e qual é a terminação para o aldeído? Al. Portanto, o nome oficial, metanal. Nome usual, aldeído com 1 carbono. Com 1 carbono é aldeído fórmico. Logo, metanal, nome oficial em preto, aldeído fórmico na cor vermelha, e esse aldeído fórmico metanal, ele tem um nome comercial chamado formol. Onde que você vai encontrar formol com facilidade no seu dia a dia? Salão de beleza. Progressiva usa formol, alguns esmaltes para fortalecimento das unhas usam formol, e também em laboratórios de biologia, anatomia, como conservação de peças anatômicas. Lá se usa muito formol. E a segunda substância,
2 carbonos et, simples an, terminação para aldeído, ao C dupla O preso H aparecendo, ou seja, o reconhecimento da função aparece, ó, C dupla O preso H, aldeído. Aldeído acético, porque tem 2 carbonos, e ele é chamado de acetaldeído. É esse composto, além de outros, que causa a famosa ressaca quando você exagera em bebida alcoólica. Você não, porque você não pode ingerir bebida alcoólica, mas algum colega seu, um amigo seu, uma amiga sua, já teve alguma ressaca na vida, é devido a essa substância aqui, o acetaldeído. Então, grave bem. C dupla O, presa a hidrogênio, carbonila presa a hidrogênio, é um aldeído. Outra função orgânica, aliás, nem tem aplicação. Lá o formol como conservação de peças anatômicas e a ressaca provocada pelo excesso de bebida alcoólica. Penúltima função, novamente temos um C dupla O. Esse C dupla O está entre R's. Professor, o que é esse R? Esse R pode ser a raiz, se for nome oficial, ou o radical, se for nome usual. C dupla O entre 2 R's ou entre 2 carbonos, se eu tiver um carbono aqui, C, C, e o C dupla O entre 2 Cs, eu tenho uma cetona, novamente, mensagem subliminar. Nome oficial, raiz, met, et, prop, but, pente, tipo da ligação, an, en, ind, en, e qual é a terminação para cetona, ona. A aula de hoje não tem nenhuma nomenclatura que te preocupe. Álcool, ol, enol, ol, fenol, fenol, aldeído, cetona, ona. Por enquanto, nenhuma das 5 funções que você estudou necessita que você precise memorizar. É só fazer essa jogada aí. Nome usual, radicais mais a palavra cetona. Como assim radicais? Radical à esquerda, radical à direita. Se os 2 radicais forem iguais, di, o nome do radical. Se forem radicais diferentes, critério de ordem alfabética. Vamos aos exemplos. A cetona mais importante e mais famosa que você tem é essa daqui. 1, 2, 3. Raiz para 3, prop. Tipo da ligação entre carbonos. Professor, tem uma dupla, tem, mas não vale. Entre carbonos simples, an, e qual é a terminação para cetona, ona, propanona. Nome usual, nome do radical metil, outro radical metil, portanto, nome desse composto, propanona, dimetilcetona, e é a famosa acetona. Essa acetona que você tem em casa, para tirar o esmalte das unhas, contém propanona, dimetilcetona, numa certa porcentagem. Para ver se vocês realmente entenderam. Aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos pente, tipo da ligação entre os átomos de carbono simples an, e a terminação para cetona, ona. Porém, o C dupla O, ele está preso no carbono 3, mas se eu colocasse no carbono 2, seria um outro composto. Portanto, eu sou obrigado a dar a numeração da cadeia. E esse composto seria chamado de 3-pentanona, ou atualizando a nomenclatura, pente-an-3-ona. Essas seriam as 2 formas de nomenclatura, só que essa última é a mais recomendada. Ou então, etil, dietil, cetona. Ponto, resolve o material. Então, cetona, terminação ona. E para fechar a aula, temos alguns minutinhos ainda, vou passar a aplicação, a grande aplicação aqui, como solvente acetona que vocês têm em casa. E a última função da aula de hoje, revisando e dando as 2 aulas, um éter. Tem um acetinho, é ridículo, mas ele funciona na hora do desespero. Então, reparem que eu tenho um oxigênio, e esse oxigênio está eternamente preso entre radicais. Ridículo, mas funciona. O oxigênio eternamente sozinho entre radicais. Eternamente preso entre radicais. Funciona. É ridículo, mas funciona. Então, um oxigênio isolado entre 2 R's. Esse R ou é raiz ou é radical. Por isso, um acetinho ridículo não funciona. Um oxigênio eternamente preso entre radicais. É a única nomenclatura da aula de hoje que você vai ter que tomar cuidado. Como eu tenho 2 raízes, eu vou pegar a menor raiz entre elas, a primeira raiz, e aí você acrescenta o sufixo oxi. Por que oxi? Porque eu tenho um oxigênio. Oxigênio, a outra raiz, que no caso é a maior, o meio e a terminação o. Então você vai encontrar metoxi, etoxi, propoxi, butoxi. São as informações técnicas que você tem. Já o nome usual, sem problemas. A palavra éter, os radicais.
Radical esquerda, radical direita. Se os dois forem iguais, di. Se os radicais forem diferentes, ordem alfabética, mais a terminação, ico. A professora, é difícil, não é? O oxigênio eternamente preso entre radicais. Então, vou te dar duas nomenclaturas. Está aqui o primeiro composto. O oxigênio está entre duas raízes. Observe. Lado esquerdo, lado direito. Qual dessas duas raízes apresenta a menor quantidade de carbonos? Essa daqui. Qual é a raiz para um carbono? Met, mais o oxi, portanto, metoxi, 2 carbonos et, simples an, terminação o, metoxietano. Nome usual, metil e etil. Ordem alfabética, você vai ter o éter etil metílico. Metoxietano e éter etil metílico. Só para voltar um pouquinho aqui, ó. As nomenclaturas, a menor raiz mais oxi, metoxi, etoxi, propoxi. A outra raiz, o tipo da ligação e a terminação. Então, o que acontece aqui? Metoxietano e éter etil metílico. Aqui embaixo. 2 carbonos para a esquerda, 2 carbonos para a direita. Aqui ficou fácil. Então, 2 carbonos et, oxi, etoxi, etano. Ou então, éter dietílico. Radical etil para a esquerda, radical etil à direita. Ponto. Fecha esse material. Então, estamos bem no finalzinho da aula, só tem mais 2 minutos ainda, mas em cima desse sistema, as 2 aulas de funções orgânicas oxigenadas, antes de parar a gravação. Então, fazendo uma pequena revisão. Álcool hidroxila no carbono de simples, terminação ol. Enol. Hidroxila no carbono de dupla, terminação ol. Fenol. Hidroxila na cadeia aromática, terminação fenol. Aldeído. C-dupla-O presa a hidrogênio, terminação al. Cetona. C-dupla-O entre radicais, terminação ona. E o éter, macete fácil, o oxigênio eternamente sozinho entre radicais. Fecha. Então, só para deixar o último alerta. Essas telas, esses slides vão estar disponíveis lá no seu caderno de A+, o vídeo vai estar disponível no caderno de A+, e quando você for fazer os exercícios lá no seu caderno de A+, tem a resolução dos testes, e fora que, nas telas, também tem a resolução, as respostas que vocês vão encontrar. Então, espero que essas informações te ajudem, já vai ter aula da Lívia agora, de filosofia, sociologia, então, me estendi um pouquinho, mas eu precisava terminar, porque eu precisava fazer essa revisão. Então, eu encerro a gravação aqui, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar um pouquinho ainda online, para responder essas dúvidas aí. Fechou? Um abraço e até a semana que vem. Só parar a gravação aqui.